Ahorita monta un caballo de la esperanza, la verdad que no había necesitado que era la pensión, todavía hay que sacar esa cuestión. Vou tentar falar malo espanhol. Está bien? Primeiro, baja la música. La música. escuchen la música, por favor. Córtale el cable. Córtale el cable. Ay. La gallineta. Ella. Vamos ser brasileiros. Monta o cavalo de Paulo do Criador, Adeus Comigo, monta o cavalo da Esperança. Paulo César é um dos criadores da Associação Brasileira e que teve uma grande vivência em deportes e festas, principalmente em renda. É uma pessoa que conhece, compite em muitas modalidades em Brasil e Estados Unidos. Sua família toda participa de competência de equestres. E hoje falará um pouco sobre as características do cavalo chileno para o deporte de renda, que é o principal deporte internacional. Temos que ter a energia no trem posterior. Sentimos o motor desse cavalo com facilidade de trabalhar no trem posterior. Não posso fazer hoje aqui uma prova de rédeas com qualquer grau de dificuldade, seria uma falta de respeito com esse cavalo. E outro aspecto que me chama a atenção nesse cavalo, que como eu sou um homem do esporte, e olho um cavalo morfologicamente para o esporte, os cavalos chilenos têm demonstrado ter muito boa morfologia para cavalo de sela. Vou tirar a sela desse cavalo e apresentar como eu vejo um cavalo morfologicamente, um cavalo de esporte, um cavalo de sela, sem considerar adornos e sem considerar aspectos de pureza racial, simplesmente analisar morfologicamente um cavalo de sela. Me ajuda, por favor. ¿Cuántas cosas tiene el árbol picadero? 60 por 40. No, 30. A esta distância, igual a esta, que é igual a esta, com mesma angulação. Angulação de paleta e angulação do posterior. Este cavalo está parado, totalmente parado, ele está equilibrado. Essa distância tem que ser igual a esta, tem que ser igual a esta, tem que ser igual a esta. E daqui até aqui tem que ter mais do que o dobro dessas distâncias. Vou mostrar. Vejam, e essa distância tem que ser metade desta distância. Este é um cavalo absolutamente harmônico. Não falo em acordos para o cavalo. Outra coisa, quando botamos uma sela no cavalo, não queremos apertar muito, queremos estar equilibrados. Esse ângulo em cima da paleta é importante para receber a sela. O cavalo me parece que tem um bom ângulo de paleta. Então,
Considerando, olhando esse cavalo, vejo um cavalo excelente de cela. Uma outra característica dos cavalos chilenos, diferente dos cavalos crioulos, é que o crioulo tende a ter este ângulo mais reto, mais reto, não é tão angulado. Outra diferença, quando falo, abro a musculatura de cavalo, veja, a musculatura importante de cavalo é esta musculatura. Se chama isso de soldo. Não adianta termos muita fortaleza acá e não teremos acá. Estes músculos, grupos de músculos, são fundamentais para o cavalo atlético. Portanto, essa é a grande virtude do cavalo chileno. Um treino posterior muito forte, onde interessa ser forte. Olha, se temos um peixeron, um bretão, um cavalo de tração, vamos ter muito forte acá e não tanto acá. Cavalos pesados. Então, isso é uma virtude grande do chileno. Quando hablamos de garupa, muito buena. Veja, esse cavalo tem uma garupa muito forte. Se ele desce um pouco mais, ou é um pouco mais plana, não interessa. O importante é esse comprimento de linha de garupa. Outro ponto importante do cavalo chileno. Gostamos de cavalos de treino anterior forte, bem musculado, mas não pesado. Porque a paleta tem que andar, tem que se mover. Se temos cavalo muito pesado, tem dificuldade de mover a paleta. E a musculatura de frente tem que ter um V invertido. Os cavalos chilenos, via de regra, são assim. Se olharmos os cavalos peixerons ou os crioulos, são planas e largas e pesadas. Muito peso na frente. Não interessa. Aqui está o local da energia do cavalo. Esses são os aspectos que, além de mostrar a facilidade que o cavalo chileno tem de se mover, existem razões morfológicas para isso. Além de uma grande sensibilidade pela irrigação, esse cavalo, inclusive, chega a ter uma sensibilidade excessiva. Tudo que fiz, não usei a espora, somente minhas pernas. Esse é um cavalo que ele deve ser um pouco excessivamente sensível à espora. Tem que ter cuidado no uso da espora desses cavalos. E tenho montado em alguns cavalos chilenos, e muitas vezes os melhores cavalos que tenho montado, são muito sensíveis à espora. Isso é uma virtude. Temos que saber usar as pernas, não muito fortes. Tem a cela desse cavalo para mim. Finalizando, vou mostrar os 5 exercícios básicos que um cavalo tem que mostrar para nós checarmos. Fizemos o check.